Olá para você que me acompanha, Felipe Costa aqui, tá chegando, gente, tá chegando a grande final da Copa Sul-Americana. Depois de 10 anos aí o tricolor paulista pode nos dar alegria, voltando aí, quem sabe, a ganhar uma competição internacional. A última foi em 2012, a própria Sul-Americana, naquele time de Rogério Ceni, Lucas, Luiz Fabiano, Paulo Henrique Ganso, enfim, o São Paulo tem a chance aí de voltar a levantar um título de expressão. E esse é o assunto de hoje, gente. São Paulo que venceu o Ceará no último domingo, né? Se recuperou no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Avaí no próximo domingo no Morumbi, jogo que eu estarei lá, inclusive, a torcida se despedindo do time antes da grande final, e a cabeça do torcedor tá lá no dia 1º de outubro, lá em Córdoba, lá contra o Independiente Del Valle, na final da Copa Sul-Americana. Depois a gente volta a falar sobre o brasileiro, aí uma vitória importantíssima contra o Ceará, e um jogo importantíssimo também contra o Avaí, para realmente despachar ali o medo, o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Mas vamos lá. Ontem, o Independiente Del Valle anunciou oficialmente que abriu mão de 12.500 ingressos que foram disponibilizados para a torcida deles, né, na grande final. Lembrando que foram 14 mil para o São Paulo, 14 mil para o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle abriu mão de 12.500 ingressos. Por quê? Porque sabe que não é todo esse número de torcedores que vai conseguir se deslocar lá do Equador para ir para Córdoba, que além de ser em outro país, né, uma locomoção diferente, que assim como aqui os brasileiros têm dificuldade para ir em questão de dinheiro, hospedagem, passagem aéreas, até ônibus, enfim, é complicado chegar lá. E além de tudo mais, Córdoba é bem distante da principal cidade da Argentina, que é Buenos Aires. É um buraco ali, realmente é bem isolado a parte que vai ser a final da Sul-Americana. Mas onde eu quero chegar? Não é só na Sul-Americana, na final da Libertadores também incomoda, gente, incomoda. Essa coisa de final única que a Conmebol adotou desde 2019, querendo seguir o padrão FIFA, querendo imitar a Europa, a Champions League, a UEFA Europa League, lá é completamente diferente. Lá você consegue se deslocar de um país para outro de trem. As pessoas, além de ter uma qualidade melhor, um preço melhor de voo, né, financeiramente, tudo isso, todas essas questões, ainda dá para você ter uma opção melhor além do avião. Aqui no Brasil, ou na Argentina, ou no Equador, você precisa ou pegar o ônibus, ou ficar 2 dias, 3 dias de viagem, ou pegar um avião que é caro. Por exemplo, se um torcedor do São Paulo quer ir para Córdoba, por exemplo, ele vai gastar 10, 15 mil no mínimo para assistir um jogo da final. Então eu acho que isso devia acabar. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? O São Paulo que estava muito tempo sem chegar em uma final internacional, inclusive, mas tanto na Libertadores, já quando adotaram isso, eu já falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E você vê que está sendo um fracasso já no ano passado na Sul-Americana, que foi RB Bragantino e Atlético Paranaense, o estádio vazio. A Conmebol teve que virar a cabeça lá para reunir todos os torcedores que foram em um só lugar para não parecer tão ridículo na TV. Mas para quem viu o jogo de lá, viu que o estádio estava vazio. Por quê? Porque além do RB Bragantino e Atlético Paranaense não ter uma torcida popular mundialmente, nacionalmente, enfim, é uma torcida menor comparado aos outros clubes, é difícil o torcedor se locomover. Você pega um torcedor do São Paulo, por exemplo, que paga 20, 30 reais no ingresso, acompanha o time o campeonato inteiro e quando chega na final tem que desembolsar no mínimo 5 mil reais para assistir o time dele jogar na final em outro estádio, em outro país. Então é de doer o bolso, é muito pouca gente que aguenta. A sorte da Conmebol é que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil, né, 20 milhões, e eu tenho certeza que os sortudos, os guerreiros, os que têm mais condições, tem gente também que está passando perrengue. A Independente acabou de anunciar também que fechou 20 ônibus, 20 caravanas, alguma coisa assim, para Córdoba, dá em torno de 1.000 torcedores que vão. Então vai pegar 2 dias e meio de viagem, vai passar esses perrengues. Tem uns que têm condições melhores, mas tem aquele torcedor que não tem condições nenhuma, nem de ônibus, nem de avião, nem de carro, nem de jeito nenhum. Então esse torcedor é o que sofre, porque acompanha o time todos os jogos. Aí quando chega na final não consegue ir, porque teria que gastar uma fortuna, teria que se deslocar, se planejar todo para ir ver um jogo só. Então eu acho muito injusto, a Conmebol tem que mudar isso aí.
Mas eles não vão mudar só com o torcedor reclamando, só com eles perdendo renda. Acho que os clubes em si da América do Sul tinham que se juntar para se manifestar. Assim como a Dragões da Real hoje postou no Instagram reclamando sobre isso, citando essas situações que eu falei e sugeriu que os clubes americanos se juntem para reunir com a Conmebol e ver uma opção melhor. Né? Eu vejo gente comentando que a final deveria ser para o time que tem a melhor campanha da competição, também pode ser adotado isso. Ou para mim a solução perfeita seria voltar aos 2 jogos. Um jogo de ida e um jogo de volta, porque aí os 2 times ganham com rendas, né? E a Conmebol também ganha, todo mundo que consegue, que tem condições de ir no jogo vai, né? Não precisa se preocupar com passagem, hospedagem, enfim. Então acho que o certo deveria voltar a esse estilo, 2 jogos. Muita gente fala que um jogo só é mais emocionante, eu também acho. Mas 2 jogos também não é emocionante? Você ir no estádio, ver seu time, ter que ganhar um jogo, ter que esperar o resultado do outro, eu acho emocionante pra caramba também. Então acho que esse argumento é um pouco pobre em relação à situação que acontece aqui na América do Sul. Lá na Europa eles já estão acostumados, legal, como eu disse, tem trem, as opções de voo são melhores, as condições financeiras são melhores. Lá adota que não vai passar por isso de ter fracasso em bilheteria, de ter torcedor que não vai conseguir ir. Lá é muito mais fácil. Então a Conmebol tem que enxergar isso, que aqui na América do Sul não é Europa. É completamente diferente. Então eu acho justo que voltasse para o jeito antigo, para o jeito raiz. Um jogo, por exemplo, entre Independente Del Valle e São Paulo seria um jogo no Equador, um jogo aqui no Morumbi e vice-versa, né? Não tinha erro para ninguém. Mas com essa ambição, com esse modernismo do futebol que a FIFA já adota e a Conmebol, né, quer sempre se espelhar na FIFA, mas não tem os mesmos padrões, não tem as mesmas condições para fazer isso, acaba estragando, complicando a vida do torcedor e também do espetáculo em si, né? Então essa é a minha opinião, gente. O que vocês acham? Vocês gostam da final única? Vocês são a favor? Você que está me assistindo aí, vai para Córdoba, não vai ver o jogo aonde? O que você acha sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês. A minha opinião é essa, tinha que acabar com isso, que eu acho que aqui na América do Sul não tem esse padrão para ter um jogo de final única. Imagina, volta a repetir, imagina se fosse o Atlético Goianiense que tivesse passado pelo São Paulo. O estádio ia ser vazio. Já abriram mão, o Independente Del Valle, o adversário, já abriu mão de 12.500 ingressos. A torcida do Atlético Goianiense também não iria conseguir se deslocar até o Equador em grande quantidade. Já para a torcida do São Paulo é difícil, imagina para a torcida do Atlético Goianiense. Agora, se fosse 2 jogos, ia lotar em Goiânia e ia lotar lá no Equador. Beleza? É isso, gente. Se inscreve no meu canal, deixa seu like. Hoje o assunto foi esse. Depois a gente volta aí para fazer um pré-jogo legal, já com o jogo do Avaí e também no jogo da final entre Independente Del Valle e São Paulo. Valeu, tamo junto.